Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje, um encontro temático que vai tratar o tema doença de Alzheimer. Como prevenir esta doença? Sou Thaís Bento, gerontóloga e pesquisadora da Universidade de São Paulo, do Hospital das Clínicas. E neste encontro de hoje vou tentar discutir com vocês alguns assuntos decorrentes deste quadro clínico. Espero tirar algumas dúvidas e discutir com vocês ao longo deste encontro. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas temáticas introdutórias para que vocês entendam o que seria a doença de Alzheimer, quais as suas causas, como prevenir e como ter realmente um envelhecimento bem-sucedido. Então, eu destaco aqui o que seria a cognição, porque para pensar em uma doença neurológica a gente precisa entender um pouco o que é normal e o que é considerado, esperado no processo de envelhecimento saudável. Então é importante vocês pensarem que cognição, embora seja um termo técnico, remete ao conjunto de habilidades mentais do indivíduo. Então, toda vez que a gente usar o termo cognição, estamos nos referindo ao conjunto de habilidades mentais. Cognição seria o processo de conhecer. Temos alguns tipos de habilidades mentais muito importantes para o desenvolvimento e para a interação do indivíduo no meio. Um deles seria a orientação, para nos situarmos quanto ao tempo e ao espaço, a nossa percepção, principalmente para as questões sensoriais, como visão, audição, paladar, a atenção, destaquei inclusive em vermelho a atenção, porque a atenção ela é a primeira etapa do processo de memorização. Temos as funções motoras, que seria vinculado ao nosso movimento e à execução de tarefas, a linguagem e as habilidades e as funções verbais, que são essenciais para a nossa comunicação e interação com o meio, habilidades visoespaciais e visoconstrutivas, para podermos interpretar formas e cores. Destaquei aqui em vermelho também a memória e a linguagem, porque estão totalmente vinculadas com a temática de hoje. E temos as funções executivas, que são habilidades um pouco mais complexas relacionadas ao planejamento, ao raciocínio, execução de tarefas, abstração, formação de conceitos, organização e planejamento. É importante a gente destacar e entender um pouquinho o que seria a memória, porque às vezes a gente se queixa do nosso desempenho de memória, mas qual seria o real conceito de memória? Será que o que a gente julga como memória é o que a gente espera, é o que a gente considera? Então, eu trouxe aqui um pequeno conceito em que reflete a informação relacionada então à estabilidade. A memória ela seria a nossa capacidade de gravar, armazenar e posteriormente acessar diversas formas de conhecimento. Ela é composta por um sistema de habilidades complexas. A memória não existe apenas um tipo de memória, e sim alguns tipos de memória. Por isso eu destaquei que é um sistema complexo de habilidades. E vou inclusive destacar mais adiante para vocês quais são esses tipos de memória, quais que se alteram no processo de envelhecimento saudável e quais que não se alteram no processo de envelhecimento saudável. E qual é o tipo de memória mais afetado na doença de Alzheimer? Então, retomando, é importante a gente saber que memória é gravar uma informação, armazená-la e posteriormente acessá-la. A gente memoriza, a gente grava, mas a gente acessa a informação. E pensando um pouquinho nos aspectos da memória que se alteram no processo do envelhecimento normal, nós temos o que a gente chama de memória operacional, ou também chamado de memória de trabalho, que seria fazer contas de cabeça, guardar e processar muitas informações, ou a memória que a gente chama de recente,
que seria relacionado a fazer novas gravações. Fazer novas gravações é mais trabalhoso, principalmente após os 60 anos. Também é mais demorado achar informações. A gente chama este momento de demora em acessar informações de lentificação do acesso lexical. Então, são mudanças esperadas no processo de envelhecimento da memória. E quais aspectos da memória não se alteram no processo de envelhecimento normal? O processo de envelhecimento normal também é chamado de senescência. Então, toda vez que vocês ouvirem o termo senescência em algum texto, em algum encontro ou palestra, está se referindo ao envelhecimento saudável. Então, quais são as habilidades, os aspectos da memória que não vão se alterar durante o envelhecimento saudável? O vocabulário, então, relacionado à linguagem, o conhecimento sobre o mundo, que a gente chama de memória semântica, porque tem a ver com o conhecimento sobre o mundo, e a memorização inconsciente, ou seja, automatizar processos que um dia foi uma aprendizagem, mas que por utilizarmos rotineiramente se tornaram um processo automático, como, por exemplo, escovar os dentes, andar de bicicleta, colocar uma roupa. Estes aspectos da memória não se alteram no processo de envelhecimento saudável. Quando a gente verifica que o indivíduo ele está apresentando dificuldade no que a gente chama de memória semântica, ou seja, em seu vocabulário, em seu conhecimento sobre o mundo, a gente já tem um olhar diferenciado sobre este indivíduo, porque a gente verifica que ele não está em seu estado normal. Então, ele não consegue dar nome a objetos, confunde nome de familiares próximos, esquece informações importantes sobre a sua história de vida, ou quando ele tem uma alteração no desempenho de memória, de memorização inconsciente, que seria ter dificuldades nas habilidades que foram automatizadas, como errar um caminho rotineiro, ter dificuldade para abotoar a roupa, colocar roupas de modo desorganizado, um cinto em cima do outro, ou colocar, errar o planejamento de uma refeição. Então, a falha da memorização inconsciente gera também um estado de alerta sobre a saúde mental do indivíduo. Então, aqui eu trago uma imagem, né, que a gente chama de neuroanatomia do cérebro, em que está destacada em vermelho uma estrutura cerebral chamada hipocampo. Por que eu destaquei em vermelho essa estrutura? Né? Por que o hipocampo está com destaque maior perante as outras estruturas? Porque o hipocampo é a porta de entrada da habilidade de memória. Então, toda vez que o indivíduo ele começa a processar uma informação, a informação ela entra no hipocampo e posteriormente ela vai percorrer as demais regiões cerebrais, porque o cérebro ele não é uma coisa única, ele não é um grande músculo, mas sim um conjunto de estruturas. Então, a porta de entrada da informação é no hipocampo, né? Então, a porta de entrada da nova memória é nessa estrutura destacada em vermelho, é no hipocampo. Por que o hipocampo também é importante, além de ser a porta de entrada da informação? O hipocampo ele sofre uma leve redução em seu volume, ou seja, em seu tamanho, e essa leve redução faz com que o indivíduo ele processe com mais dificuldade algumas informações recentes. É normal que o hipocampo mude mesmo de tamanho com o passar dos anos, principalmente da fase adulta para a velhice. Por este motivo, idosos eles têm uma aprendizagem mais lentificada. Então, a informação ela entra por essa estrutura, é processado de modo um pouquinho mais trabalhoso, mas também é armazenada. Então, é importante a gente saber que o hipocampo é a estrutura responsável pela entrada da informação, pela nova memória.
Depois eu vou destacar para vocês o que acontece com o paciente com doença de Alzheimer. O paciente com doença de Alzheimer, ele também tem uma redução do volume do hipocampo. Entretanto, há uma deposição de proteínas, as proteínas que causam a doença de Alzheimer. Essas proteínas, elas se acumulam nessa estrutura e vão dificultando a entrada da informação. A gente observa que o paciente, quando ele está com uma doença neurológica como o Alzheimer, ele fica repetitivo, ele tem dificuldade em memorizar novas informações. E quando a gente faz um exame mais aprofundado, a gente verifica essa relação, porque tem a ver então com o depósito das proteínas no hipocampo do indivíduo. Com o passar dos anos, os indivíduos que têm este acúmulo de proteína no hipocampo vão tendo um avanço deste depósito, que a gente chama de depósitos de proteínas tóxicas, que vão progredindo para o decorrer, né, das outras regiões cerebrais. Por isso a gente verifica que no início de uma doença neurológica como o Alzheimer, o indivíduo inicia primeiro com a perda da memória, porque está havendo um prejuízo no hipocampo, e nos demais estágios ele acaba tendo um comprometimento global da sua saúde, porque o excesso de proteínas já danificou as demais estruturas cerebrais, já se depositaram nas demais estruturas cerebrais. Então, o que eu destaquei aqui como reflexão? É uma realidade que quando acontece um comprometimento da memória, a gente observa que há alterações nas habilidades mentais da pessoa e na maioria das vezes são idosos, acaba interferindo na sua autonomia, na sua independência e na possibilidade de resolver problemas e tomar decisões da própria vida. Então, é importante termos como conhecimento a possibilidade de uma avaliação cognitiva, ou seja, a avaliação de habilidades mentais, para saber o quanto este indivíduo está preservado, está saudável dentro do esperado para a sua idade e escolaridade ou não. Porque se numa avaliação de habilidades mentais, ou seja, numa avaliação cognitiva, a gente verifica prejuízos no desempenho do indivíduo, também já é um sinal de alerta para que alguma conduta possa ser realizada. Então, é importante sabermos que na avaliação das habilidades mentais, a gente possibilita ao indivíduo dirigir, administrar e gerir a própria vida, porque realmente é um parâmetro de autonomia. Eu falei para vocês há pouco, quando estava mostrando aquela estrutura, aquele pequeno recorte de uma neuroanatomia do cérebro, sobre doenças neurológicas. No caso da doença de Alzheimer, que é o tema central do encontro, ela é considerada uma demência, então ela é um tipo de uma demência. O que seria demência? Demência é uma doença neurológica, ela é neurodegenerativa porque ela é progressiva, ou seja, ela vai avançar e ela não tem cura. É considerado demência, segundo o Manual de Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental, quando há prejuízo em algumas habilidades, como, por exemplo, o acometimento da memória ou um prejuízo em uma ou mais funções cognitivas, como a gnosias, praxias, a linguagem e as funções executivas. Também é considerado demência quando o indivíduo está com declínio das habilidades mentais. Isso é gradual, ou seja, vai piorando com o passar dos meses, dos anos, e é progressivo, ou seja, o declínio vai se acentuando. A gente, quando considera o indivíduo como sendo um indivíduo com diagnóstico de demência, se exclui a indução de sintomas decorrentes de substâncias tóxicas que agridam o sistema nervoso central ou, por exemplo, de um episódio de delírio.
Então, é sempre importante ter uma investigação aprofundada, porque é comum em adultos e idosos ocorrerem episódios de delírio, ou seja, de confusão mental. Confusão mental decorrente, às vezes, de um procedimento pós-cirúrgico, de uma infecção urinária. Esses tipos de quadros, como confusão mental e infecção urinária, eles geram o que a gente chama de delírio, ou seja, o indivíduo delirar. Às vezes o indivíduo que está delirando, ele apresenta comportamentos semelhantes ao paciente que tem uma demência como o Alzheimer. Então é muito importante excluir essa possibilidade de condições clínicas. Adicionalmente, a gente sabe que a depressão, principalmente em adultos e idosos, ela se assemelha a um quadro demencial. A gente, na geriatria, na neurologia, na gerontologia, a gente muitas vezes atribui a depressão como uma pseudodemência. Por que uma pseudodemência? Porque a depressão, quando ela não está tratada, ela gera impactos no desempenho das habilidades mentais, deixando o indivíduo mais apático, um pouco desatento e, em alguns casos, acaba se assemelhando com os comportamentos e sintomas de uma demência como o Alzheimer. Entretanto, quando tratada, a depressão ela gera melhoras no desempenho cognitivo do indivíduo, ou seja, as habilidades mentais de um indivíduo com depressão, elas melhoram, diferente de um indivíduo com demência, que ele tem às vezes uns comportamentos e sintomas semelhantes ao do indivíduo depressivo, mas mesmo com medicação ele não melhora. Então, é importante a gente refletir que a doença de Alzheimer é o tipo mais frequente de demência e, ao considerarmos dados populacionais, principalmente do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, a gente sabe que aproximadamente no Brasil há 1 milhão de pessoas com demência, sendo que metade destas demências são do tipo doença de Alzheimer. O comprometimento das habilidades mentais, sem alcançar um estágio mais avançado de demência, varia de 10% a 20% das pessoas acima de 65 anos. No Brasil, este número seria de aproximadamente 1.400.000 a 2.800.000 habitantes, ou seja, é um número muito expressivo. É um problema que a gente chama já de problema de saúde pública. Então, entendendo um pouquinho sobre a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, então, ela é uma doença degenerativa, ou seja, com o passar dos anos, ela vai provocando no indivíduo uma perda de funções e ela piora progressivamente. Ou seja, ela tem estágios que vão progredindo o quadro, o avanço da doença, de modo a impactar na saúde deste indivíduo. Como em outras doenças neurodegenerativas, ocorre o quê? Um depósito de proteínas anormais no cérebro, que é responsável pela degeneração das células nervosas. Eu dei o exemplo anteriormente do hipocampo, porque o hipocampo é a estrutura que inicialmente é afetada na doença de Alzheimer. Depois vocês podem pesquisar um pouquinho sobre essas proteínas anormais, mas cientificamente elas têm nome, uma chama-se proteína tal e outra proteína beta-amiloide, e com o avanço do quadro clínico do indivíduo, aumenta-se o acúmulo destas substâncias. Porém, se diagnosticada precocemente a doença de Alzheimer, é possível estabilizar o quadro do indivíduo, fazendo com que a progressão da doença ela seja mais lenta. E como se inicia a doença de Alzheimer? Como eu destaquei, principalmente com problemas de memória, com dificuldades em lembrar de compromissos, lembrar-se de recados.
histórias ouvidas, esquecimento de tomar medicações, esquecimento de pagar contas, de manusear dinheiro, de lidar com as suas finanças. E em outros casos, também na fase inicial, a gente observa uma dificuldade de organização no dia a dia. Por exemplo, o indivíduo ele tem dificuldade em realizar tarefas mais complexas, como cozinhar, realizar um jogo no computador, dificuldades para reconhecer lugares rotineiros, podendo se perder em caminhos às vezes pouco utilizados. Então, os primeiros sinais e sintomas que a gente observa na doença de Alzheimer são os problemas de memória, ou seja, a dificuldade mesmo de memorização recente, e a dificuldade de organização e planejamento. Então, a autonomia do indivíduo, ela começa a apresentar algumas dificuldades. Aqui eu destaquei alguns fatores de risco que a gente sabe e tem comprovações científicas para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. A gente sabe que há alguns fatores que a gente chama de não genéticos. Um deles é a idade, que significa remeter ao fato de que quanto mais velhos ficarmos, maior a chance de termos. Não que todos os indivíduos com idades muito avançadas vão desenvolver a doença de Alzheimer, mas quanto mais velho o indivíduo for, maior a chance do desenvolvimento da doença de Alzheimer. A escolaridade também entra como um fator de risco, porque a escolaridade, ela na verdade é um estímulo para o cérebro. Então, a escolaridade, ela gera o que a gente chama de reserva cognitiva. Em outras palavras, seria uma poupança cognitiva para o cérebro. E qual é a importância da gente ter uma reserva cognitiva, uma poupança cognitiva? Quando a gente teve muitos desafios intelectuais durante a vida, o nosso cérebro ele fica mais protegido para exposições assim, de proteínas tóxicas, como as proteínas causadoras da doença de Alzheimer. Então, indivíduos de menor escolaridade, como analfabetos, indivíduos que estudaram pouco e viveram em ambientes rurais, eles têm uma maior chance de desenvolver a doença de Alzheimer do que indivíduos que tiveram maiores desafios intelectuais. Claro que a gente não pode deixar de observar diversos casos de pessoas de alta escolaridade e de um nível ocupacional muito desafiador. Entretanto, a escolaridade ela pode ter falhado como um fator protetor, mas o que pode ter acontecido com essas pessoas que tiveram uma doença de Alzheimer, tendo um nível de escolaridade elevado e um nível ocupacional desafiador, foi que outro fator de risco possibilitou o surgimento, como ter uma história familiar. Então, o que seria ter uma história familiar? Ter algum familiar próximo que em início precoce, principalmente, ou seja, antes dos 60 anos, entre 50 anos de idade ou até os 59, desenvolveu uma doença neurodegenerativa como Alzheimer. Então, ter um familiar que desenvolveu a doença de Alzheimer em início precoce é um fator de risco a mais. E aqui eu destaquei o traumatismo craniano, né? Muitas vezes a gente tem uma contusão, ou seja, a gente bate a cabeça, independente do impacto que foi abatido, a gente costuma não dar o devido valor. Esses traumatismos, eles geram lesões no cérebro, microhemorragias. Se não tratadas, eles podem ser fatores de risco para o surgimento da doença de Alzheimer. Aqui eu destaquei a falta de estimulação, porque a falta de estímulos, como eu destaquei, elas não são... a falta de estímulo ela é realmente um fator de risco.
porque um indivíduo que estimula pouco o cérebro com exercícios intelectuais, com exercícios físicos, ele acaba realmente sendo vulnerável a ter maior chance de desenvolver doença de Alzheimer. Alguns fatores genéticos, como eu destaquei, a história familiar, né? Então, ter um indivíduo que teve a doença em início precoce gera um risco maior, mas não significa que todas as pessoas que tiveram uma história familiar, elas vão desenvolver a doença de Alzheimer. Aqui eu coloquei a presença de uma alteração genética no gene ApoE, né? Então, pessoas que têm uma mutação genética no gene ApoE, no alelo 4, costumam ser indivíduos que têm maior chance de desenvolver doença de Alzheimer em algum momento da vida. Indivíduos com síndrome de Down, é comprovado que grande parte dos indivíduos com a síndrome de Down que estão envelhecendo hoje, eles são realmente grandes candidatos a desenvolverem a doença de Alzheimer por possuírem alguns defeitos genéticos e algumas mutações realmente no sistema nervoso central. Aqui eu destaquei algumas doenças crônicas que são fatores de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. A hipertensão arterial e a hipercolesterolemia. Se não tratadas, elas acabam possibilitando o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Por quê? Porque o cérebro ele também tem circulação sanguínea, ele também tem um funcionamento que depende dos vasos sanguíneos, do fluxo cerebral, então precisa estar estabilizados, tá? Como eu destaquei, a detecção precoce ela é muito importante e ela é feita através da avaliação cognitiva, ou seja, da avaliação das habilidades mentais, da avaliação do informante e da avaliação do humor do indivíduo. A gente, na prática profissional, utiliza bastante o teste mini exame do estado mental. Então, com esse teste, a gente tenta verificar se o indivíduo ele sabe em que ano nós estamos, o nome do local em que estamos, se ele retém algumas palavras, se ele consegue fazer alguns cálculos simples. Pedimos que ele repita algumas palavras. Adicionalmente, a gente também pede que ele diga nomes de alguns objetos que a gente mostra para ele, damos um pedaço de papel para o indivíduo dobrar, entre outras atividades, porque através destas tarefas solicitadas, a gente consegue entender o quanto esse indivíduo ele está orientado e ele consegue compreender a execução de comandos simples. Bom, aqui eu destaquei uma outra escala que a gente utiliza bastante, esta já voltada para o humor, que é a escala de depressão geriátrica. Bom, a escala de depressão geriátrica, né, como eu destaquei aqui, ela tem algumas questões que envolvem entender se o indivíduo está satisfeito com a vida, se ele interrompeu algumas de suas atividades, se ele prefere ficar em casa ao invés de sair e fazer coisas novas, se ele acha maravilhoso estar vivo, se sente com energia, entre outras questões. Bom, o diagnóstico também vai se basear na opinião do informante. Um informante que conheça o indivíduo, né? Um informante que conheça a história de vida e que conviva com esta pessoa. Então, esse informante ele é fundamental, porque ele tem um parâmetro de como esse indivíduo sempre foi e de como ele está agora. Adicionalmente, durante o diagnóstico da doença de Alzheimer, né, para se ter o diagnóstico da doença de Alzheimer, também é realizado alguns exames de imagem, como tomografia ou ressonância magnética do cérebro,
alguns exames laboratoriais, principalmente para afastar que a possibilidade de se ter comprometimentos nas habilidades mentais decorrentes de um problema vascular, de tumores, de doenças infecciosas que não sejam demências. Os exames de laboratório, eles também vão detectar se está acontecendo alguma alteração no funcionamento da tireoide, dos rins, do fígado e déficits de vitamina B12, porque estas alterações, quando não tratadas, elas também geram prejuízos na memória e muitas vezes são diagnosticadas como demências, sendo que, se tratadas, elas voltam a possibilitar ao indivíduo a melhoria, né, e o funcionamento normal das suas habilidades mentais. Então, aqui eu destaquei alguns comportamentos muito frequentes nas fases iniciais, intermediárias e graves da doença de Alzheimer. Uma delas a gente chama de ideação paranoide delirante. O indivíduo costuma destacar que há pessoas roubando na residência, que a residência não é o seu lar, que o cônjuge ou acompanhante ele é um impostor. Há também alucinações, então o indivíduo ele interage com a televisão algumas vezes, ele acha que se está passando alguma música num programa de televisão foi porque ele pediu a música para o apresentador, ou que o apresentador ou os atores de uma novela estão falando com ele, imagina coisas que não estão no ambiente, né? Então tem alucinações visuais, olfativas, auditivas e táteis. Também é comum, durante as fases da doença de Alzheimer, o comportamento da agressividade. Então a pessoa costuma ficar mais explosiva verbalmente, mesmo que não tivesse a ver com a sua história de vida e personalidade, a gente já tem realmente documentado essa frequência. Né, o paciente realiza ameaças físicas aos familiares, atitudes violentas, faz atividades impróprias, fica agitado. Alguns pacientes andam muito sem rumo pela casa, a gente chama esse comportamento de perambulação ou distúrbio de atividade, anda sem objetivo e realiza também atividades inapropriadas. Outros tipos de distúrbios comportamentais são distúrbios do ritmo cotidiano, ou seja, as alterações no ciclo sono-vigília, o paciente fica muito alterado em relação ao sono, ou ele dorme demais durante o dia, ou ele não consegue dormir de jeito nenhum à noite. Há também a questão dos distúrbios da atividade, ou seja, uma depressão, tendência ao choro, uma apatia. Ansiedades e fobias, como ansiedade em relação a eventos planejados, uma ansiedade generalizada e um medo de ficar sozinho, separado do seu familiar mais próximo. É importante, né, aqui eu destaquei algumas dicas, a gente estimular o paciente sempre. O paciente que tem um diagnóstico de demência, como o Alzheimer, ele precisa ter sempre pouca e relevante informação por vez. É importante a gente fazer sempre alguma atividade com o paciente, apenas se necessário. Se o paciente ele não for mais capaz de fazer sozinho, então quando ele não for mais capaz de fato de fazer sozinho, a gente pode sim fazer com ele ou ajudá-lo, mas não tirar a independência que ele pode ter no dia a dia. Há algumas intervenções não farmacológicas, ou seja, que não dependem de medicações, que costumam ajudar bastante pacientes que têm uma doença de Alzheimer. Uma delas é a musicoterapia, ou seja, trabalhar com músicas. Ajuda o indivíduo a diminuir a agitação, a agressão e alterações do humor. A caminhada e a atividade física leve também é importante para o paciente que tem uma doença de Alzheimer, pois diminui perambulação, agressividade e agitação psicomotora. A pet terapia, que é trabalhar com animais, com pacientes que têm uma doença de Alzheimer, embora não tenha consenso científico, observa-se que melhora o funcionamento social do indivíduo, ajuda inclusive em afetividade, pois fica muito alterada durante um quadro demencial.
Adaptar o ambiente também é uma outra intervenção importante, porque o ambiente bem organizado ajuda a diminuir a agitação do paciente. Uma outra questão em relação ao ambiente é evitar rodiziar muito o paciente de residência. Então, essa semana ele dorme comigo, semana que vem com meu irmão, na semana que vem com a prima. Então, evitar essa rotatividade de residências, porque gera muita confusão mental no dia a dia do indivíduo com demência. E a estimulação ou a reabilitação cognitiva, ela é importante porque para o paciente com doença de Alzheimer, ela melhora a orientação do indivíduo no tempo e no espaço, melhora o desempenho cognitivo, diminui a agitação desse indivíduo e gera uma leve melhora no desempenho de atenção. A abordagem não farmacológica envolve alguns medicamentos específicos, como antipsicóticos, antidepressivos, anticonvulsivantes e benzodiazepínicos. E aqui eu coloquei alguns exercícios preventivos. Destaco aqui que apesar do cérebro não ser um músculo, se ele não receber estímulos, ele atrofia. Se ele for exercitado, ele vai se desenvolver. Quanto mais o cérebro se exercitar, melhor ele vai funcionar. Mais protegido, então, ele vai ficar dessas doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Então, é importante ter uma boa nutrição, dormir bem, realizar atividades físicas, fazer atividades intelectuais, que a gente também conhece como ginásticas cerebrais, são importantes para a memória, porque, como eu disse, geram mecanismos neuroprotetores. Estimular o cérebro, então, com as atividades intelectuais, consolida o que a gente chama de sinapses, ou seja, as conexões entre os neurônios. Quanto mais conectados nossos neurônios ficarem, melhor vai ser para um melhor funcionamento cerebral, para um melhor fluxo sanguíneo cerebral. Deste modo, a gente consegue ter um melhor funcionamento das nossas habilidades mentais. E ao estimular o cérebro com exercícios, como eu destaquei, o fluxo sanguíneo aumenta e a síntese de proteínas também aumenta, aumentando assim a rede neural, o que acaba sendo neuroprotetor, para o acúmulo das substâncias tóxicas que causam as doenças neurodegenerativas. Então, aqui alguns exemplos de atividades intelectuais. Jogar xadrez, tocar um instrumento musical, a leitura, jogos de estratégia, palavras cruzadas e caça-palavras. A ginástica para o cérebro, então, ela é importantíssima entre as gerações, A gente não pode achar que estamos falando apenas de pessoas adultas e idosas, mas em todas as gerações é importante, São importantes. E, por exemplo, quais seriam os benefícios do xadrez? Então, eu destaquei aqui alguns exemplos. O xadrez ajuda a melhorar o raciocínio, a concentração e ajuda a fazer com que o indivíduo promova melhores estratégias. O caça-palavras ajuda a melhorar a atenção e ajuda a criar coerência. É importante que a gente melhore a atenção porque no processo de envelhecimento saudável, ou seja, na senescência, é normal que a gente tenha um declínio natural da atenção. E esse declínio natural, muitas vezes a gente confunde com dificuldade de memória. A dificuldade de atenção é muito confundida com dificuldade de memória em idosos saudáveis. Temos também um outro estímulo que são os instrumentos musicais. Eles ajudam na autorregulação, a controlar o próprio processo de aprendizagem, a controlar a ansiedade e melhora a capacidade de planejamento nas tarefas do dia a dia. Temos também a dança, que é uma atividade física e intelectual ao mesmo tempo, e ela aumenta os benefícios por envolver uma interação social. Aqui eu destaquei um estudo realizado na Universidade de São Paulo, onde eu realizo pesquisas na área de memória e envelhecimento, em que a gente verificou que idosos que realizavam atividades físicas, eles tinham melhor desempenho de memória e de outras habilidades mentais, como a linguagem, do que indivíduos sedentários, também idosos. Então, a gente verificou realmente o quanto a atividade física, como já é destacado em vários estudos, ela de fato gera benefícios para as habilidades mentais.
Aqui um outro exemplo, né, que o uso do computador gera novos desafios. Então, um exemplo de um programa de estimulação computadorizada, né, idosos online, na Universidade de São Paulo, que gerou diversos benefícios também para as habilidades mentais de adultos maduros e idosos. Então, mostrando que usar o computador, realizar jogos no computador é um estímulo importante, pois ativa o córtex pré-frontal, ou seja, essa região aqui pré-frontal voltada para o julgamento, a resolução de problemas e desafios matemáticos da vida do indivíduo. Então, toda vez que a gente usa o computador e faz buscas ativas, esta região está sendo ativada. No geral, algumas pessoas vão observar na internet, em alguns materiais, a gente encontra atividades com caráter infantilizado, porque achava-se que apenas crianças elas tinham benefícios com os estímulos das habilidades mentais. E hoje a gente já observa o contrário, né, que todas as faixas etárias se beneficiam dos exercícios de ginástica para o cérebro. Então é importante para todas as faixas etárias. Aqui, finalizando, eu trouxe um panorama breve de como uma alimentação saudável ela tem um papel neuroprotetor e preventivo. Então, é importante a gente saber que muitas vezes a cabeça que vive dando brancos sinaliza que você pode ter esquecido de colocar alguns alimentos no prato. Um cérebro afiado também depende de dieta. Bom, aqui são alguns estudos bem interessantes que mostram que a dieta do Mediterrâneo, uma dieta rica em vegetais, em óleos minerais, azeite de oliva e frutas, ela tem sido comprovada como protetora para o desenvolvimento de doença de Alzheimer. Então, alguns estudos mostraram que grandes populações que só consumiam dieta do Mediterrâneo, elas acabavam tendo realmente um melhor desempenho nas habilidades mentais e realmente tendo uma menor chance de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, o que seria a dieta do Mediterrâneo? Ela eu trouxe aqui uma pirâmide, né? Ela está em inglês, mas ela destaca que nesta dieta o indivíduo ele tem que realizar atividades físicas diariamente, ou seja, todos os dias, ter um consumo diário destes alimentos, ou seja, vegetais, frutas, ovos, azeite de oliva, queijos e iogurtes, um consumo semanal, né, de alguns tipos de alimentos, como os peixes e algumas proteínas, e um consumo mensal das carnes. Uma outra vertente interessante, né, além da gente pensar na dieta do Mediterrâneo, são nutrientes que vão ajudar no desempenho da memória, que vão ser facilitadores e neuroprotetores. Uma vitamina importante que a gente tem como neuroprotetora para o cérebro é a colina. Ela é uma vitamina que faz parte do complexo B, facilita a comunicação entre os neurônios, é uma substância essencial para a formação de membranas celulares e ela serve como fonte de energia para o cérebro. Participa também da construção e reparação de células lesadas do sistema nervoso. Então, ela é importantíssima também para a gordura protetora que reveste os neurônios. A colina é o nutriente relacionado com a aprendizagem. Então, toda vez que a gente pensa em melhorar nosso desempenho de aprendizagem, ou seja, de memorização recente, a gente precisa pensar numa maior concentração do nutriente ou da substância colina no sistema nervoso. E onde encontramos a colina? A gente encontra a colina na gema do ovo, em grãos minerais, como arroz, centeio, germe de trigo, feijão, soja e peixe. São os alimentos com a maior concentração. Um outro nutriente importante para as habilidades mentais, também considerados neuroprotetores, são os flavonoides. E dentro dos flavonoides a gente tem esse nutriente chamado fisetina, que é um nutriente importante porque estimula a formação de conexões neuronais novas, tornando elas muito mais fortes, ou seja, faz com que o cérebro ele tenha uma maior rede de comunicação.
fazendo com que os neurônios eles tenham todo um processo de desenvolvimento, de diferenciação, de amadurecimento, que potencializam a formação da memória de longo prazo. Além disso, permite que as memórias sejam armazenadas no cérebro ao estabelecer as ligações mais fortes entre os neurônios. Onde a gente encontra a fisetina? Principalmente nos alimentos cítricos como morango, pêssego, uva, kiwi, tomate, maçã, espinafre e cebola. De modo geral, os alimentos, as frutas bem vermelhas, né, como acerola, pitanga, elas também concentram uma boa quantidade de fisetina. Então, quando a gente pensa em alimentos também que vão ajudar no desenvolvimento, na potencialização das habilidades mentais, as frutas vermelhas e as frutas cítricas e esses vegetais, eles são importantíssimos para consumo. Um outro nutriente importante é a fosfatidilcerina. É uma substância lipídica, ou seja, é um tipo de gordura que está presente em todas as células cerebrais. Bom, eu agradeço as perguntas, o Supera agradece a atenção, toda a dedicação de vocês. Continuaremos recebendo perguntas e retornaremos com as respostas via site do Supera, tá bom? E Facebook. Então, podem acessar o site, acessar o Facebook e nos enviem as questões. Muito obrigada, tenham uma boa tarde.